Olá, Ana. Olá, pessoal do Revista Novo Tempo. É um grande prazer estar aqui participando com vocês. E hoje, aqui, uma entrevista e um convidado muito especial. Ele, que é psiquiatra, psicoterapeuta também, conhecido mundialmente pelos seus livros, mais de 32 livros, mais de 20 milhões de exemplares vendidos só no Brasil. Os seus livros são traduzidos para mais de 60 países e eu estou aqui com o doutor Augusto Cury. Seja bem-vindo, doutor. É um privilégio estar aqui falando sobre a mente humana, um mundo mais complexo e também complicado. Quando nós não temos problemas, nós os criamos. É verdade. Agora, doutor, para a gente começar, o que te fez virar um escritor? O que te incentivou? Como é que você começou a escrever livros? Quando eu estava na faculdade de medicina, eu passei por uma dor emocional intensa. E a dor ou nos constrói ou nos destrói. Eu usei a dor para me construir, para investigar as tramas da minha angústia, o processo de construção de pensamentos perturbadores, o sofrimento por antecipação. E isso foi o início da minha construção teórica sobre o funcionamento da mente, sobre o eu como autor da história, os papéis conscientes e inconscientes da memória. Eu comecei a escrever dezenas de páginas, que se tornaram centenas de páginas. Depois de 3 décadas, havia mais de 3.000 páginas, das quais ainda 2.000 permanecem inéditas. E o meu mais sólido sentimento é que a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. E a educação mundial, embora formada por professores notáveis, ela está doente, formando pessoas doentes, para uma sociedade doente. Sim, e é justamente isso que eu vou perguntar agora, porque ao longo de mais de 30 anos você estuda a mente e o comportamento humano, tenta ajudar as pessoas que há décadas estão ficando mais doentes. A gente percebe isso, é evidente na nossa sociedade atual. Agora, o que o senhor tem observado de décadas, há 2 décadas passadas para cá? Tem um progresso, há um regresso? Como é que o senhor analisa isso? Eu tive o privilégio de descobrir 2 síndromes na psicologia e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela. Uma é a síndrome do circuito fechado da memória e outra é a síndrome do pensamento acelerado. Vou falar sobre a síndrome do pensamento acelerado. Nas décadas passadas, o pensamento tinha uma velocidade. Vou usar uma metáfora aqui. Imagine o meu dedo. Ele tem uma circulação, uma movimentação. As pessoas pensavam, se preocupavam, ruminavam o passado, mas na atualidade nós aumentamos tanto os índices de informação. No passado duplicava-se a cada 200 anos, hoje duplica-se a cada 1 ano. Que nós excitamos, abarrotamos a memória de dados e excitamos a construção de pensamentos numa velocidade nunca antes vista. Uma criança de 7 anos de idade, pasmem, tem mais informação do que o imperador romano tinha no auge de Roma. E provavelmente mais do que Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, no passado. Informações entulhadas não como conhecimento e conhecimento não trabalhados como experiência. Informações estéreis. Por isso que as crianças não estão mais com esse movimento dos pensamentos. Elas estão assim. Elas perderam os parâmetros. As crianças estão agitadas, tensas, irritadiças, repetem os mesmos erros, os adolescentes da mesma maneira, bem como os adultos. E parece que são hiperativos, mas não são hiperativos. 1 a 2% são hiperativos geneticamente ou têm um transtorno de déficit de atenção. Na verdade, elas são vítimas da síndrome do pensamento acelerado. Por favor, pais, é o maior crime colocar as crianças num excesso de atividade, horas a fios na internet, nos jogos de videogame. Por favor, dê atividades seletivas, coloque em horários específicos. Caso contrário, essas crianças que parecem gênios, que dão respostas tão rápidas, elas estão desenvolvendo um alto nível de ansiedade que vai comprometer o prazer de viver, a criatividade, a estabilidade, a profundidade emocional. Isso vai gerar sintomas psicossomáticos e sintomas psíquicos, como intolerância, dificuldade de lidar com frustração, com desafios e assim por diante. Ok, você analisa muitas mentes e uma das mentes analisadas também foi a de Jesus Cristo. Inclusive você tem algo escrito sobre isso que é em sua coleção Análise da Inteligência de Cristo. O que te motivou a escrever sobre Jesus? Bom, eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Como eu pesquiso numa das últimas fronteiras da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, para mim Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida que resistia ao seu caos na solidão de um túmulo. E como a minha teoria não apenas contempla o processo de construção
construção de pensamentos, mais de formação de pensadores, depois de analisar os critérios de Hegel, Kant, Agostinho, Freud, Einstein, como eles brilharam na sua mente, que critérios usaram, eu fui até esse personagem chamado Jesus Cristo. Que te encantou. E eu fiquei perplexo. Eu estudei as 4 biografias ou 4 evangelhos como um cético da psicologia. E eu percebi ao longo da minha análise crítica que ele não cabe no imaginário humano. Então me curvei aos pés desse homem que há 2000 anos mudou a história. Por exemplo, no exato momento em que ele estava no último jantar, era para ele estar tenso e ansioso porque sabia que ia passar pelo caos, pelo terror, ia ser crucificado. Ninguém tem ânimo para ensinar os seus alunos quando está às portas da morte, ainda mais nas condições dele. Ele quis ensinar a todos eles que uma pessoa verdadeiramente grande se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. E eu me perguntava, que homem é este que era capaz de fazer poesia no caos? Que homem é este que, diante de Judas Iscariotes, ao invés de puni-lo, lá no último jantar, lhe deu uma porção de pão, dizendo que eu não tenho medo de ser traído, eu tenho medo de te perder como amigo. Então, sob os olhos da ciência, eu fiquei extremamente atônito e percebi que este homem não poderia ser apenas um homem. Ele está além dos limites da imaginação. Foi aí que eu passei a crer nele como filho de Deus. E na semana que vem você acompanha o final dessa entrevista exclusiva.